do Arquituros, da UFABC, vai apresentar a palestra Buracos Negros e o legado de Stephen Hawking. Gostaria de convidá-la aqui ao palco e saudá-la, por favor. Bom, eu sei que eu peguei o horário logo depois do almoço, então eu vou fazer o meu melhor para que vocês fiquem aqui comigo, tá? Eu sei que vai bater aquele sono, mas todos os assuntos que a gente está abordando aqui são muito interessantes. Esse também é um assunto muito interessante que as pessoas têm muita curiosidade, que é buracos negros. E aí eu queria agradecer primeiramente a toda a organização do EPASH, que eu sei que é uma organização que demanda muito trabalho, e eu vi por detrás todo esse trabalho que vocês têm feito, que é muito legal, e agradeço também por vocês terem cedido aí um espacinho para eu vir falar um pouco sobre o tema da minha pesquisa, que é buracos negros, e também sobre um pouco da história do Stephen Hawking, que foi um cientista muito importante, que infelizmente nos deixou esse ano e que teve contribuições muito significativas para a cosmologia, para buracos negros e para a astronomia. Então, assim, eu acho que talvez vocês já conheçam os dois lados do Stephen Hawking. Tem o lado do cientista que fez grandes contribuições para a física teórica, para áreas que a gente nem pensa assim, em conseguir compreender de tão difícil que na fronteira do conhecimento humano. E, do outro lado, o cientista pop, né? Que é a imagem também daquele cientista que tem uma deficiência e que, de alguma forma, sua mente superou esses obstáculos que a natureza impôs a ele de alguma forma. Então, antes eu gostaria de falar um pouco da vida dele, porque eu acho que é importante dizer que não há uma separação entre a obra de um cientista e a vida que ele teve, né? Os caminhos por onde ele passou e tudo mais. Então, o Stephen Hawking, ele nasceu exatos 300 anos da morte de Galileu Galilei, em 8 de janeiro de 1942, em Oxford, Inglaterra. Aqui é uma foto do pai dele aqui, com ele no colo, e da mãe dele, com ele no colo também, Frank e Isabel Hawking. E é interessante porque era uma época de Segunda Guerra Mundial, né? Então, para escapar as bombas da aviação alemã, os pais dele decidiram se mudar para Oxford, que foi uma coisa combinada com a Alemanha, que a Alemanha não ia bombardear as cidades de Oxford e Cambridge, que tinham as universidades históricas, e, em contrapartida, os aliados também não iam bombardear outras duas cidades alemãs que também tinham universidades históricas. Então, eles se mudaram para Oxford para ter uma segurança no parto do Stephen. Em 1950, eles se mudam para St. Albans, que era uma cidade a 30 quilômetros ao norte de Londres. O que é interessante é também que Frank, que era o pai do Stephen, ele era um médico especializado em doenças tropicais. Então, por conta do trabalho dele, eles se mudaram para St. Albans, que é onde o Stephen vai fazer a sua formação básica, né? Aqui é uma foto dele com 12 anos em St. Albans. E às vezes a gente coloca esses gênios aí da física no pedestal muito alto, mas é interessante a gente ver que o Stephen ele nunca foi um aluno melhor, né? Ele não estudava muito, ia bem, mas nunca foi o melhor. E ele acabou tendo que fazer um esforcinho a mais para conseguir entrar na Universidade de Oxford, que ele entrou com 17 anos em 1959. Ele queria muito fazer matemática, mas o pai dele não queria deixar, porque falava que não ia dar futuro. E o pai dele queria que ele
fizesse biologia para dar continuidade nos estudos. E aí eles fizeram aí um meio termo, e ele acabou indo fazer ciências com ênfase em física em Oxford, que também foi um lugar que ele não se destacou muito, né? Depois ele fez uma média, ele viu que ele estudou cerca de 1 hora por dia. Isso foi uma coisa que impactou um pouco. Por quê? Porque com o tempo ele se interessou em investigar as questões mais fundamentais do universo. Então ele se interessou em cosmologia, que vai tentar dizer de uma forma mais científica, né? Não tão mitológica, que nem foi comentada na palestra anterior, quais seriam as origens do universo e a sua evolução, para onde ele vai, como ele surgiu e para onde ele vai. E nessa época estava assim, era uma teoria mais pop que tinha, era a teoria do estado estacionário, que era desse cara aqui, o Fred Hoyle. Então, o que ele acreditava, né? Ele defendia muito fortemente, e diversos outros cientistas junto com ele. Que o universo ele tinha a mesma cara, não importasse de onde você olhasse, em que tempo. Ele sempre foi o mesmo, sempre será o mesmo. Só que a gente já sabia que o universo estava em expansão, desde 1929. E para o universo continuar a mesma coisa, se as coisas estão expandindo, elas se afastam entre si, então você tem que ter criação de matéria para que a densidade continue a mesma. Isso é o que ele defendia. Ok. E o Hawking quis trabalhar com ele. Só que Hawking não foi aceito, porque o Hoyle achou que ele não tinha nota suficiente, né? E isso foi uma coisa que foi muito bom para o Hawking depois. Ele até comentou que ele ia virar um capacho do Hoyle e que ia ter que defender uma teoria que acabou se provando falha depois, né? Principalmente com o descobrimento da radiação cósmica de fundo de micro-ondas, que seria uma espécie de fóssil da luz de épocas iniciais do Big Bang. Então, a teoria estacionária caiu por terra. E também uma curiosidade interessante é que Cambridge é uma universidade de muito renome, né? E quando você se forma em Oxford, você pode pegar o seu bacharelado de 2 formas. Magna Cum Laude, que é o maior grau de honra que você pode ter, ou Cum Laude, que é ok, é bom. Mas o Cum Laude não deixa você entrar em Cambridge, e ele precisava do Magna Cum Laude. Ele fez os exames finais e as notas ficaram bem na berlinda entre um e outro. E chamaram ele para fazer uma entrevista, para decidir qual que seria o resultado final, digamos assim. E aí Hawking falou uma coisa que foi decisiva. Ele falou, olha, se vocês me derem o Cum Laude, eu fico aqui em Oxford. Se vocês me deram Magna Cum Laude, eu vou para Cambridge. Ele foi para Cambridge, né? Eles não queriam mais o Hawking lá, porque o Hawking ele não se dedicava tanto quanto as pessoas achavam que ele deveria estar se dedicando. E bom, como ele não foi aceito pelo Hoyle, ele acabou sendo orientado pelo Dennis Chama, que era um cosmólogo moderno para a época, tinha ideias interessantes, defendia o Big Bang, e foi a pessoa que apresentou ele para um matemático já muito famoso da época, que era o Roger Penrose, que ainda está vivo até hoje. E o Roger Penrose, ele, como matemático, ele trabalhou com física também, e ele provou uma série de teoremas que são teoremas muito importantes, que tratam de singularidades, que são pontos de densidade infinita, no qual você pega uma quantidade de matéria, você espreme até ficar num ponto sem tamanho, que tem uma densidade infinita, e onde as leis da física não valem mais. E o Stephen Hawking se interessou pelo trabalho dele, e depois ele vai usar o trabalho do Penrose na sua tese de doutorado, né, no seu PhD. No meio do caminho, né, antes de conseguir o seu PhD, o Hawking se casou. Essa é uma foto do casamento dele de 1965 com a Jane Wilde. Foi um casamento que durou até 1990, eles tiveram 3 filhos. E
que quem quiser saber mais, veja o filme Teoria de Tudo, que é um filme também muito bom. E vocês podem observar que o Hawking, nessa foto, ele está utilizando uma bengala, né? Isso não é à toa. Ele começou a apresentar desde Oxford alguns sintomas estranhos. Então, eles tinham algumas fraquezas musculares, eles teve algumas quedas, algumas pequenas, outras sérias. E ele acabou descobrindo em 1963 que ele tinha uma doença chamada ELA, que é a esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença sem cura, que ela degenera neurônios motores e a pessoa vai perdendo os movimentos aos poucos, até que ela fica numa situação em que ela não consegue mexer nada. E, além disso, são pessoas que normalmente têm uma vida muito curta. Então, foi dado para o Hawking, assim, uma sentença de 2 anos de vida. Então, imaginem o que é isso, você, no auge da sua vida acadêmica, você receber um tipo de notícia assim, né? É muito difícil. Mas talvez isso, de certa forma, tenha estimulado ele a trabalhar ainda mais no que ele acreditava que era interessante. Em 1966 ele consegue o PhD dele, né? Aqui é um print que eu tirei da tese original dele. Ela foi escaneada, ela está no site do Hawking, que é hawking.org.uk. E percebam como a letra dele também já está bem tremida, porque ele já estava, essa doença ela vai se desenvolvendo muito rapidamente. E o que era o PhD dele, né? Chamava Propriedades de Universos em Expansão. Então, ele queria lidar com o Big Bang. Naquela época a gente já era uma teoria bem aceita, o Big Bang. Só que acontecia, para você ter qualquer ideia, né? A gente tem um universo em expansão. Se eu reverto no tempo, eu teria o universo em contração. E aí era a pergunta, ele vai se contrair até que ponto? E a gente achava que deveria levar a uma singularidade, num ponto inicial. Só que naquela época, a gente tinha que essa singularidade ela acontecia para casos muito específicos, muito simétricos. E a gente pensava, olha, e a realidade não é completamente simétrica, não é completamente certinha. E o que o Hawking fez foi abrir essa gama. Então ele viu que com condições bem razoáveis, você necessariamente leva lá na singularidade inicial. E esse era o trabalho dele. E ele trabalhou com buracos negros também porque ele pensava na formação de singularidades em buracos negros, que eu vou falar melhor um pouquinho mais pra frente. E a ideia do Big Bang é você reverter o tempo e você voltar nessa singularidade inicial. Que singularidades são coisas que a gente encontraria atualmente, né, em buracos negros. Né, mas o que são esses buracos negros aí? Como eles se formam, talvez vocês já tenham visto sobre. E são objetos muito intrigantes, mas ao mesmo tempo eles são objetos bem simples até. Então a gente começa aqui com uma imagem do céu noturno, né? Num céu sem poluição luminosa, né, Rafael? Sem poluição particulada, então que a gente adoraria observar. E a gente observa o céu, a gente vê que tem uma mudança de estações para estações, porque é mais do movimento da Terra, mas as estrelas elas sempre estão lá, as constelações elas estão lá. Então a gente pode ter uma impressão de que são coisas que não mudam, né? As estrelas são coisas estáticas, estão paradas lá, estão bem. Só que não é bem assim, vamos dizer. Então a gente tem uma estrela, o que é uma estrela, né? Ela vai ser um montante aí de gás agrupado pela gravidade, e a gente sabe que são objetos que emitem brilho, né? Emitem radiação. E como se dá isso? Eu fiz aqui
bem simplificadamente, né, porque os processos que acontecem dentro de estrelas são mais complicados do que isso, mas vamos pensar que, assim, a estrela, ela vai ser uma bola de gás, principalmente de gás hidrogênio, que é o elemento mais simples, digamos assim. E o que acontece? Lá a pressão é tão forte que faz com que átomos de hidrogênio eles se fundam entre si e formem um átomo de hélio, que é um elemento mais pesado. Só que nessa reação, né, nessa reação nuclear, existe uma diferença aí de massa entre o que eu tinha antes de hidrogênio e o que eu tenho de hélio. E essa diferencinha de massa não pode se perder, ela é transformada em energia. E é essa energia que a gente observa, que vem aos nossos olhos, que a gente está sentindo esse calor aí vindo do Sol, por exemplo. Né? E isso é ditado pela clássica, a equação mais famosa aí, que é a de Einstein, que é energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Então, as estrelas elas parecem bem equilibradas, só que na verdade é uma corda, é uma corda bamba, digamos assim, né? É um cabo de guerra entre duas forças. Primeiro, a força dessa energia que é produzida dentro e que tenta sair para fora, então faz uma pressão de radiação para fora, e a gravidade, que é sempre uma força atrativa entre massas e que tenta fazer com que essa estrela ela diminua e contraia cada vez mais. Então, é essa coisa, uma puxa para um lado, outra puxa para o outro, na média a gente tem aí um equilíbrio. Só que quando esse combustível para realizar essa fusão nuclear ele vai se esgotando, a pressão de radiação não consegue mais manter tão bem isso, não consegue manter tão bem esse equilíbrio. E aí o que acontece é que a gravidade ela vai vencendo e essa estrela ela vai diminuindo de tamanho, né? Vai ficando um pouco mais densa. E aí, claro, você tem vários tipos de evolução estelar para cada tipo de estrelas, né? Então eu vou me atentar para as estrelas que são muito massivas. Então a gente espera que vai chegar numa hora que ela vai explodir, vai ter uma explosão titânica, que é a supernova. E eu vou ainda, além disso, eu vou considerar o caso em que o resto de estrela que fica no meio, ele é tão massivo, mas tão massivo que ele continua colapsando cada vez mais. Cada vez mais diminuindo essa massa, ela vai encolhendo pela gravidade. Até que chega um ponto que toda essa massa se concentra num ponto no espaço. E a gente tem uma singularidade formada, tá? E aí a gente tem a formação de um buraco negro. Então isso é um buraco negro. Você vai ter uma singularidade que vai ser uma determinada quantidade de matéria comprimida ao máximo num ponto do espaço. E você tem a formação do chamado de horizonte de eventos, tá? Que é uma barreira, digamos assim, imaterial. Ela não está lá, eu não consigo tocar nela. Mas ela é aquela distância que se eu passar, eu não consigo mais voltar. Por quê? Porque a força gravitacional dessa massa concentrada nessa singularidade é tão forte que nem a luz consegue mais escapar passando desse horizonte de eventos. Então, fazendo uma leve brincadeira, se eu tiver um membro do PCC dentro do buraco negro, ele não vai conseguir comandar crime nenhum com o celular, porque nem o sinal do celular vai conseguir sair desse buraco negro. Nada consegue sair do buraco negro uma vez que entrou. E, de fato, se a gente está fora do buraco negro, a gente também não consegue ver esse carinha aí. A gente veria isso, o nada, né, gente? A gente não consegue, nem a luz consegue escapar desse objeto, a gente não consegue ver nada. Mas a questão é, e se eu tiver um fundo? E se eu tiver um fundo brilhante atrás desse buraco negro? Aí sim eu conseguiria ver a silhueta dele. Eu poderia ver algo assim, por exemplo. Então, na verdade, o que você estaria vendo é uma ausência
né, uma esfera preta, parece uma esfera preta, que seria um buraco negro, e você consegue ver isso se você tiver um fundo, por exemplo, com muitas estrelas. E é isso que a gente pensa em fazer, porque, por exemplo, hoje a gente, várias pesquisas indicam que a gente tem um buraco negro supermassivo no centro da maioria das galáxias, né? Então, se a gente der um zoom no centro de cada galáxia, a gente veria um buraco negro. Ele está diretamente ligado também a como essa galáxia se estruturou e como ela evoluiu. E é isso que esse projeto tenta fazer. O Event Horizon Telescope, o que é? Ele é uma união de diversos telescópios ao redor do mundo, que por interferometria, então se você pega diversos telescópios ao redor do mundo, né, como mostra aqui, cada um observa o mesmo lugar, você faz um processo de interferência e aí você consegue uma imagem que seria equivalente a eu ter um telescópio do tamanho, com a lente do tamanho da Terra, né? Porque isso é inviável. Quando a gente quer observar alguma coisa no céu, o que a gente faz? A gente primeiro tem que saber qual que é o diâmetro angular daquilo que eu quero observar. Ok, eu tenho um telescópio capaz de resolver isso? Então é isso que a gente faz. Então a gente sabe que tem um buraco negro supermassivo no centro da Via Láctea, que é o Sagitário A estrela. A gente sabe a massa dele por outros tipos de medição que a gente faz, por exemplo, da órbita de estrelas ao redor desse buraco, usando lei de Kepler até. E aí a gente olha, ele teria esse tamanho, então, e ele está a essa distância. Então, qual que teria que ser o tamanho do meu telescópio para conseguir fazer uma foto disso? E aí eles chegaram à conclusão que tinha que ser um telescópio com uma lente quase do tamanho da Terra. E isso é completamente inviável, né? Mas aí que entra a interferometria, né? Então eles captaram esses dados não só do buraco negro supermassivo no centro da nossa Via Láctea, mas também do centro da M87, que também é uma outra galáxia que fica mais ou menos na constelação de Virgem. E aí eles captaram esses dados em abril de 2017, com todos esses telescópios que já existem, por exemplo, o ALMA, todos eles apontaram para o mesmo lugar e pegaram esses dados. Só que é uma quantidade absurda de dados, absurda. E eles tinham prometido essa imagem de buraco negro aí para o começo de 2018, depois prometeram para o final de 2018, e até agora nada, e a gente está esperando que talvez na metade de 2019. E ali a imagem à direita é uma simulação que eles fizeram, baseada na teoria da relatividade geral, de como eles esperariam ver essa imagem. E isso é muito forte, por quê? Porque se a gente não vê isso, ou uma coisa muito, muito parecida com isso, quer dizer que a teoria ela está errada. Tá? Se tiver... E assim, eu não digo assim, se for muito diferente. Se for pouco diferente, já vai ser um grande problema. Então, as pessoas estão bem apreensivas assim, com essa foto, não porque seria a primeira evidência direta de um buraco negro, mas também porque seria o teste mais extremo da relatividade geral, porque os buracos negros eles são os objetos mais extremos que a gente tem conhecimento na natureza, porque eles pegam e eles têm uma singularidade que é um ponto com uma densidade infinita onde as leis da física não valem mais, né? E também, uma vez que você entra, você nunca sai mais. Então a gente não conseguiria saber nunca, de fato, o que tem dentro do buraco negro, porque se a pessoa for lá descobrir, ela não vai poder voltar para contar, né? E é até engraçado, para quem viu o filme Interestelar, ele teve um físico que ajudou a fazer o filme para deixar
da forma mais certa possível com a física, que foi o Kip Thorne, mas no ponto em que o personagem entra dentro do buraco negro, aquilo é ficção, porque a gente não sabe. Mas, claro, não é porque a gente não tem ainda essa imagem que a gente não tem uma evidência de buracos negros. A gente tem evidências de buracos negros já há um bom tempo. Essa foi a evidência mais forte que a gente teve até agora, que o LIGO conseguiu, que é um interferômetro muito grande do Caltech do MIT. Então, em 2015, eles conseguiram detectar pela primeira vez ondas gravitacionais que eram previstas pela relatividade geral, mas que nunca ninguém tinha conseguido detectar. E eles, de fato, eles observaram as ondas gravitacionais da fusão de dois buracos negros. Um com 36 vezes a massa do Sol e o outro com 29 vezes a massa do Sol. Eles se fundiram, originaram um outro buraco negro com 62 vezes a massa do Sol, e as três massas solares aí que ficaram sobrando, né, como não pode se perder isso daí, foi emitido como energia através de ondas gravitacionais que a gente captou aqui na Terra. E aqui, claro, é uma concepção artística, né? Senão a gente já teria essa foto do buraco negro. E o Stephen Hawking, ele também chegou a fazer um vídeo parabenizando, né, o time, né? Ele era muito amigo do Kip Thorne, que foi um dos laureados do Nobel de 2017 por essa descoberta. E ele fez também vários trabalhos teóricos com ondas gravitacionais também. Então, aqui estão o pessoal que ganhou o Nobel de 2017 por essa descoberta. Então, é o Barry Barish, Kip Thorne do meio e o Rainer Weiss. E o Kip Thorne e o Hawking, eles foram grandes amigos. Em 1974, eles fizeram uma aposta. Então, eles apostaram, buracos negros existem? Claro, os dois acreditavam que sim, porque, inclusive, os dois trabalharam com buracos negros. E você não trabalha com alguma coisa que você acredita que não exista. Mas o Hawking, como era muito esperto, o que ele falou? Olha, como cientista, eu tenho que saber que existe a possibilidade de não existir, né? A gente não tem certeza, então a gente trabalha com essa possibilidade. Então eu vou fazer uma aposta com o Thorne, eu vou apostar que buracos negros não existem. Por quê? Porque se eles de fato não existirem, eu vou ter fazer meu trabalho todo jogado no lixo, mas pelo menos eu vou ter ganhado a aposta. Foi inteligente. E se o Hawking ganhasse, ele ia ganhar um ano de assinatura da Private Eye, que é uma revista de celebridades, aí, de pessoas públicas aí da Inglaterra. E o Kip Thorne, que era mais maroto, digamos assim, pediu um ano de assinatura da Penthouse, que é uma espécie de Playboy da Inglaterra. Para tristeza da mulher do Kip Thorne, buracos negros existem, e ele ganhou a assinatura dessa revista por um ano. Então, eu comentei da vida um pouco do Stephen Hawking, não tenho como comentar tudo, infelizmente, por conta do tempo, mas também é importante comentar sobre a vida acadêmica dele. Então, no site que eu coloquei aqui, que é o hawking.org.uk, tem todos os trabalhos que ele já produziu. E se você dar um Ctrl F lá e colocar Black Holes, buracos negros, você vai ver mais de 50 trabalhos que ele publicou. E aqui eu coloquei só alguns, né, para vocês verem como que buracos negros foi um tema muito presente na vida dele. E o que vai ser mais importante para a gente é esse daqui, que chama Black Hole Explosions, de 1974. Explosões de buracos negros. Que diabo é isso, né? Então, eu não sei se vocês sabem, assim, talvez eu esteja meio chata, falando um pouco mais de física do que o normal, porque eu sou física, mas a teoria física moderna ela se divide em dois ramos. A gente tem a teoria quântica, que vai tratar de
partículas subatômicas, átomos, enfim, coisas pequenas. E a relatividade geral, por exemplo, vai lidar com planetas, galáxias, a estrutura grande do universo. E o que é interessante é que são duas teorias incompatíveis. As regras que cada uma propõe são completamente diferentes. Então, as regras que regem o mundo quântico, né, das partículas pequenininhas é uma, e a que rege planetas, galáxias, o universo como um todo são outras. E a gente tem, né, uma vontade de ter uma teoria de tudo, que explicaria tudo. A gente não tem até hoje. Se vocês tiverem, por favor, me mandem um e-mail. Mas até a época do Hawking, né, e até em 1974, não tinha nenhuma tentativa bem sucedida de misturar uma com a outra. Até que o Hawking fez uma coisa pioneira. Então, o que é importante primeiro a gente falar, eu falei, as regras do mundo quântico são outras, são completamente diferentes das regras do nosso dia a dia, das coisas que a gente está acostumada que aconteçam no nosso dia a dia. Então, se eu perguntar para vocês o que é vácuo, vocês provavelmente vão me falar, olha, se eu retirar toda a matéria, se eu retirar toda a energia, né, radiação, luz, tira tudo, você tem vácuo. E o que é o vácuo é um nada. Só que a mecânica quântica descobriu que não existe o nada. Na verdade, quando você retira tudo, você tira toda a matéria, você tira toda a radiação, né, a luz, enfim, tira tudo. Você ainda não vai ter nada. Na verdade, você tem partículas que são criadas e destruídas muito rapidamente. Isso em todos os lugares do universo, que é o que a gente chama de vácuo quântico. São partículas, são pares de partículas e antipartículas. Uma é muito parecida com a outra, só que uma é o oposto da outra. Então elas se criam muito rapidamente, elas se aniquilam muito rapidamente. E esse processo ele é tão rápido que a gente não consegue medir elas. E aí vocês podem dar risada, né? Falar, nossa, você não consegue medir porque você está falando que existe isso. Porque a gente consegue medir as consequências de existir esse tipo de vácuo quântico. Né? Eu não vou aqui me estender muito, mas se vocês tiverem interesse, procurem sobre o efeito Casimir. Então você tem a criação desse par, essas duas partículas existem por um tempo muito pequeno, se aniquilam e voltam a existir o nada. E você tem essa pipocação, digamos assim, de partículas continuamente. O que acontece? O Hawking falou, olha, isso existe no universo todo. Inclusive, vai existir perto de buracos negros. Então, quando tiver o colapso de um buraco negro, ele estudou tudo o que ia acontecer com isso, ele usou... E aí ele não só usou a relatividade geral, que era o que todo mundo já usava para explicar buracos negros, mas ele colocou alguns elementos da teoria quântica. E ele viu que o colapso de uma estrela com a formação de um buraco negro causa um distúrbio nesse vácuo quântico tal que essas partículas que elas eram criadas muito rapidamente, se destruíam muito rapidamente, eu não conseguia medir. E esse colapso acontece de tal forma que ele força com que algumas dessas partículas realmente existam e continuem ali. Então você tem a criação de partículas reais. Então antes a gente chamava elas de virtuais, e agora você tem a criação de partículas reais. E o que acontece? Acho que vocês já devem saber que na natureza nada se cria, tudo muda, né? Aquela coisa toda. Não posso ter energia sendo criada do nada, não posso ter matéria sendo criada do nada. E a gente sabe que energia e matéria são coisas, uma muda na outra, né? Então ele descobriu que essas partículas elas são criadas e a energia usada para criar elas tem que vir do buraco negro, porque a energia não pode surgir do nada. Então você tem a criação dessas partículas fora do horizonte de eventos, só que a energia que elas têm, a massa que elas têm, vem do buraco negro. Então esse buraco negro, consequentemente, ele perde energia, ele perde massa,
e ele vai diminuindo com o tempo. E essa é a chamada radiação de Hawking. Então, o Hawking descobriu que os buracos negros eles não são tão negros assim, mas eles emitem, entre aspas, radiação. Essa radiação ela não sai de dentro do horizonte de eventos, porque tudo que entra não sai, mas elas são criadas pelo buraco negro e, consequentemente, o buraco negro tem que perder matéria com esse processo. Então, ele vai diminuindo com o tempo. E não só isso, mas ele é um processo que acontece muito lentamente. Quanto maior o buraco negro, menor é a radiação que ele está emitindo. Mas, conforme ele vai diminuindo, essa taxa de criação dessa radiação vai aumentando de uma forma exponencial, de forma que, com o tempo, esse processo culmina numa explosão desse buraco negro. Então, esse buraco negro ele tem um fim, e é um fim bem conturbado, né? Com uma espécie de uma explosão, que era como é chamado o trabalho que o Hawking lançou. E aqui a gente vem do chamado paradoxo da informação, que surgiu com isso. A radiação de Hawking ela é muito bem aceita dentre os cientistas. A gente aceita que ela exista, a gente aceita que os buracos negros evaporem, como a gente fala, com o tempo. Mas isso levou a um problema que é o seguinte: olha, eu posso ter um buraco negro aqui, o mesmo buraco negro, e eu posso alimentar ele com um ursinho de pelúcia, por exemplo. Ou eu posso alimentar ele com um hambúrguer. Vamos imaginar que esses dois objetos têm a mesma massa. Não me importa o tipo de objeto que você vai jogar no buraco negro, me importa só a massa dele. Então, se eles tiverem a mesma massa, depois o buraco negro vai ser idêntico um ao outro. E ele vai evaporar um processo identicamente um ao outro. Não me importa o que eu joguei naquele buraco negro, não me importa a estrela que formou aquele buraco negro. Vai levar sempre no mesmo processo. E ele vai acabar explodindo, né, evaporando, e no final você vai ter um monte de radiação espalhada aí. E é uma radiação que não me diz em nada o que tinha naquele buraco negro. E esse é um paradoxo da informação. Por quê? Porque é uma coisa muito, muito forte na física, que a gente acredita que a informação ela não se perde. Então, bom, infelizmente a gente teve a queima do Museu Nacional, né? Uma coisa muito triste de se falar. Mas, se a gente tivesse câmeras que captassem exatamente como aconteceu esse incêndio, como essas fumaças subiram, a gente conseguiria reconstruir fisicamente toda a informação que estava dentro do Museu Nacional. A gente sabe isso pela física, a gente conseguiria reconstruir isso. Claro que, para fins práticos, a gente não consegue, porque a gente não tem esse controle de como esse processo aconteceu exatamente. Mas a gente poderia. Agora, se o Temer tivesse jogado o Museu Nacional no buraco negro, aí já era. Porque eu realmente ia ter perdido com certeza tudo que está ali. E isso é um problema muito grande, porque a gente... essa questão de você não perder informação é uma coisa muito forte na física, e os buracos negros estão falando que, ó, vocês estão perdendo informação aí. Então a gente pensa num cenário em que a matéria que está no universo ela vai aos poucos entrando em buracos negros, né? Existem buracos negros espalhados por aí, tanto no centro de galáxias como buracos negros estelares espalhados pelas galáxias. Então eles vão engolir a matéria que está no universo. Vai chegar um tempo em que toda a matéria que está no universo foi engolida por buracos negros. Eles vão emitindo essa radiação, vão evaporando, e aí num cenário final você teria o universo apenas com uma radiação igual e que não me diz nada sobre o que era o universo antes. Então a gente perderia toda a informação sobre como surgiu o universo, como ele foi, tudo que existiu nele. Isso é um problema muito grande e que a gente ainda não solucionou. O Hawking tentou solucionar em 2004, mas a tentativa dele, infelizmente, foi falha. E ele acabou fazendo outra aposta, ele adorava fazer apostas. Então ele, junto com Kip Thorne, apostou com outro físico que chama John Perskill, que essa informação, ela de fato
perde. E eles apostaram uma enciclopédia, que eles falaram a enciclopédia do gosto do vencedor, porque eles falaram que na enciclopédia você pode pegar a informação que você quiser, no tempo que você quiser. Mas enfim, essa aposta não se fechou porque a gente não tem resposta até hoje. E também a gente pode perguntar, por que o Hawking não ganhou um prêmio Nobel? Isso é uma coisa que eu me perguntava. Mas é muito importante a gente saber que o prêmio Nobel está muito ligado com teorias físicas que possam ser comprovadas. Então, as ondas gravitacionais elas estão aí na teoria há muitos anos, muitas décadas, e só ganharam o prêmio Nobel em 2017 depois que ocorreu a detecção. E uma pergunta que a gente pode fazer: a gente pode detectar a radiação Hawking? Tudo que emite radiação tem uma temperatura. Então, o buraco negro tem uma temperatura. Eu posso ir lá com um termômetro, medir, eu posso apontar para o buraco negro supermassivo no centro da nossa galáxia e medir a temperatura dele? Não. Quanto maior, como eu falei para você, quanto maior o buraco negro, menos radiação ele vai criar, e menos radiação que ele está criando, menor vai ser a temperatura dele. E as estimativas são temperaturas muito pequenas. Muito pouco acima do zero absoluto, que seria 0 Kelvin. E a gente tem aqui, como eu comentei para vocês, a radiação cósmica de fundo, que é um fóssil de luz dos tempos primordiais do universo, que é um dos alicerces aí do Big Bang, um dos alicerces experimentais do Big Bang. E ela tem uma temperatura, uma radiação que vem de todas as direções aqui do espaço, e ela tem uma temperatura de 2,7 Kelvin. Então, não tem nenhuma possibilidade de eu tentar medir a temperatura de uma coisa que vai ter uma temperatura menor do que essa radiação que está vindo de todos os lados. E, para tentar contornar isso de certa forma, o Hawking ele acabou dizendo que no começo do universo teriam se formado mini buracos negros. E aí, como são mini buracos, eles emitiriam mais radiação, eles teriam uma temperatura muito grande, em torno de 10 elevado a 12 Kelvin. Só que até agora a gente não observou nada disso, né? Então essa grande motivação pelo Hawking não ter ganhado nenhum prêmio Nobel, embora isso não signifique que a contribuição que ele tenha dado não tenha sido inestimável, né? E não só a pesquisa que ele fez para a física é muito importante, né? Ele foi pioneiro nessa questão dos buracos negros de evaporarem. A gente acredita que esse processo seja real, mas também ele foi muito importante na divulgação da ciência, né? Então eu queria fazer assim, uma pergunta, só vou pedir para levantar a mão aqui, quem já leu Uma Breve História no Tempo? Tem bastante gente. Tudo bem que vocês são um público selecionado, né? Já são pessoas que gostam de astronomia, mas foi um livro que o Hawking tinha essa intenção que vendesse em aeroportos, que pessoas que nunca tinham lido sobre o universo, sua origem, etc., tivessem essa primeira impressão. E não só isso, né, mas ele também fez várias participações interessantes. Ele jogou poker com Einstein e Newton em Star Trek em 1996. Ele participou dos Simpsons 4 vezes. Teve um filme, um livro sobre a sua vida lançado em 2014, A Teoria de Tudo. Participou do seriado The Big Bang Theory em 2012. E não só isso, mas antes de começar a palestra, tocaram 2 músicas do Pink Floyd, que não sei se vocês notaram, mas tinham a voz do Hawking, que eram as músicas Keep Talking, do álbum Division Bell de 94, e Talking Hawking, do álbum The Endless River, de 2014. Então, claro, essa palestra, ela foi para, de certa forma, eu montar uma palestra
de divulgação científica sobre buracos negros, que é o que eu estudo, mas ao mesmo tempo fazer uma homenagem ao Hawking, que eu acho que era uma coisa que não podia faltar agora que, infelizmente, ele acabou falecendo nesse ano. E o Hawking adorava falar que ele nasceu 300 anos exatos da morte de Galileu Galilei e também 300 anos depois do nascimento de Newton, embora não exatamente no mesmo dia. Ele acabou falecendo 139 anos depois do nascimento do Einstein. E não só isso, mas foi no dia 14 de março desse ano. E nos Estados Unidos eles primeiro colocam o mês e depois o dia. Então, dia 3 do 14 de 2018 é o Pi Day, que é o dia do número Pi, 3.14. E o Hawking adorava comentar esse tipo de coisa. Claro que essas últimas ele não pôde comentar, infelizmente. Então, aqui é o túmulo dele, que diz que aqui jaz que era mortal de Stephen Hawking, né? Mas, claro, ele tinha uma vontade muito grande que tivesse na lápide dele. Talvez vocês não consigam ver, mas aqui tem a expressão para a temperatura de um buraco negro. E o que é muito interessante é que essa expressão ela tem várias constantes fundamentais na natureza. Tem o H, que é a constante de Planck, que é da teoria quântica. Tem o C, que é a velocidade da luz, que é da teoria da relatividade. Tem o Pi. Tem o G, que é a constante da gravitação universal de Newton. E tem K, que é a constante de Boltzmann, que é de termodinâmica. Então, eu acho que essa expressão, ela sintetiza o trabalho dele, que foi um trabalho muito unificador. Por mais que a gente não tenha uma teoria de tudo, eu acho que o Hawking, ele abriu, de certa forma, muito bem os caminhos para que a gente tenha, talvez, no futuro. Então é isso, muito obrigada. Eu deixei para falar mais sobre mim no final, para não cortar muito a vibe do Hawking, mas eu venho da UFABC, eu fiz bacharelado em física lá, e foi lá que eu desenvolvi melhor esse gosto que eu tenho por astronomia, por buracos negros. E eu também sou do Clube de Astronomia Arcturus, que eu fundei com o Rafael aqui e outros colegas lá na UFABC. E aí eu convido vocês para entrarem na nossa página do Facebook e também no nosso site, que a gente tem feito umas postagens novas. E aqui também tem o meu contato, se vocês quiserem perguntar qualquer coisa, eu sou bem aberta, assim. Não existem perguntas bobas nem nada disso. E, claro, eu gostaria de novo agradecer, né, ao CAS, ao EPASH, à organização no geral. Agradecer ao UFABC que me ajudou a estar aqui financeiramente, né, da ajudinha de transporte, que eu venho de São Paulo. E agradecimento especial ao Rafael Cândido, que me apresentou o EPASH, me convidou para estar aqui e, enfim, tem ajudado bastante aí nessa questão. Não chora, Rafa! Não chora, Rafael! Alguém tem alguma dúvida? Pode perguntar. Você estava falando da parte da radiação alfa, certo? A gente sabe que a gente tem radiação alfa, beta e gama. Qual tipo ela se encaixaria nesse caso? Tem uma descrição de como ela se comportaria nesse caso? Assim? Eu acho que você quer saber o tipo de radiação que seria, né? É uma radiação eletromagnética. Então, na verdade, o que o Hawking descobriu é que os buracos negros eles emitem como corpo negro. Não sei se você já ouviu falar. E aí, para cada temperatura de buraco negro, você vai ter um pico de emissão em algum determinado comprimento de onda. Um tipo de radiação. Mais alguma pergunta? Eu acho que é isso.
aqui se vocês quiserem pegar meu e-mail, porque eu sei que às vezes alguém tem vergonha de perguntar alguma coisa, então... Muito obrigado, galera. Uma salva de palmas. Vamos aos recados. Posters. Alguém tem pôster aí que não colocou lá para a exposição? Aqui. Mais alguém? Aí ela vai pegar, vai colocar lá. Vamos realizar um sorteio. Todos receberam um número aí, um ticket? Levanta aí, chacoalha. Aê, legal. O que será sorteado? 2 jogos astronômicos, não é de PlayStation não, tá? Jogos astronômicos e um fragmento do meteorito de Bendegó. Alguém já ouviu falar desse meteorito? Aê, meteorito brasileiro, encontrado no sertão brasileiro. Para falar sobre esses jogos astronômicos, gostaria de convidar o nosso amigo aqui, Ricardo, foi ele que doou, e também agradecer aqui ao nosso amigo Renato Poltronieri. Levanta, por favor, uma salva de palmas para ele. Foi ele o doador aqui do meteorito. Tem mais, tá? É que agora vamos fazer este breve sorteio. E no decorrer do EPASH, vamos sortear mais jogos, mais meteoritos. Então, galera, guardem esse número, tá? Ou talvez vai passar outro, não sei, né? Mas vamos lá.